Oi, gente, estamos de volta aqui e vamos agora desenvolver alguns estudos de caso voltados para a nossa atuação em liderança e desenvolvimento pessoal. Agora a gente vai ver na prática como solucionar alguns casos utilizando uma liderança assertiva e ainda desenvolver o potencial de carreira. Então, eu sou Ellen Lima e vou estar com vocês em mais uma aula. Então, gente. O nosso primeiro estudo de caso, né? Ele é um estudo de caso de plano de carreira e a gente vai entender um pouco da dinâmica de uma profissional de nutrição que pretende atuar no mercado, ingressar no mercado de trabalho para o seu primeiro emprego. Então, a gente aqui vai entender um pouquinho dessa dinâmica de mercado, formação e como é que a gente vai propor uma solução para essa profissional que deseja atuar no mercado de trabalho. Então, nosso estudo aqui, ele vai envolver um planejamento de carreira, como eu falei, e o objetivo seria, planejar esse futuro profissional atuando na nutrição. O nome dessa personagem que a gente está dando como fictícia é Ana Beatriz Ferreira. Ana Beatriz, ela é bacharel em nutrição, que concluiu, né, que foi concluído no mês de dezembro de 2024. Então, a gente está em 2025, essa profissional, ela é recém-formada, e está atuando, não está atuando ainda no mercado de trabalho. Qual é a situação atual de Ana Beatriz, né? Ana Beatriz, ela não atuou profissionalmente ainda, ela está cursando uma pós-graduação em nutrição clínica funcional e ela quer fortalecer esse currículo dela para aumentar suas chances de inserção no mercado de trabalho. Então, nós temos aí uma profissional, como tantas outras no mercado de trabalho, né, que de fato concluem, e ela tem aí em média 6 meses, né, 8 meses de conclusão da sua graduação, mas não conseguiu ainda se inserir no mercado de trabalho. Então, como é que a gente vai propor algumas soluções para esse caso especificamente da Ana Beatriz? O que é que a gente pode propor para ela? Vamos lá. Então, qual o contexto de Ana Beatriz? Então, para a gente entender um pouquinho dessa dinâmica de vida dela. Ana Beatriz, ela sempre foi apaixonada pela alimentação saudável e também pelo bem-estar. Durante o período de graduação, isso é muito importante, porque a gente precisa entender qual é a dinâmica dessa profissional. E aí, o que é interessante lembrar é que a gente também pensa que a formação e estrutura profissional, ela acontece somente depois que conclui. E, na verdade, não. Ana Beatriz, ela vai desenvolvendo ao longo da formação vários aspectos aí da sua profissão, né, da sua área de atuação, e vai tendo contatos, vai se inserindo nesse mercado aos poucos. Então, o processo de graduação, o processo de trabalho, ele não começa somente quando a graduação conclui, e sim ao longo dela, né? Às vezes, alguns alunos, eles despertam isso muito tarde. Eu acredito que quando vocês estiverem vendo essa aula, alguns vão refletir, poxa, eu podia ter feito mais na minha graduação. Outros não, outros dizem assim: eu estava trabalhando e não tinha condições de usar meus horários para fazer outras atividades, né? Então a gente entende perfeitamente essas duas realidades. Mas quanto mais a gente puder explorar durante a graduação, é melhor. E aí eu diria, se não há possibilidade na graduação, por que não na por que não na pós, né? Então, por que não conseguir realizar essas atividades, né, durante a pós-graduação? Mas, enfim, então, Ana, ela participou de alguns projetos de extensão e eventos acadêmicos, isso é muito positivo para a formação de Ana, e ela não conseguiu realizar estágio supervisionado em áreas clínicas por questões pessoais. E provavelmente ele está falando de estágios de pós, estágios extracurriculares, né? E aí, após a formatura, ela decidiu investir em uma pós-graduação para se especializar e ganhar mais segurança técnica. E aí, na pós-graduação, as pessoas buscam, de fato, uma segurança maior na atuação no mercado. Essa atuação, ela vem, de fato, quando você tem experiências práticas, porque é isso que vai pôr à prova as suas dúvidas, né? Vai gerar dúvidas, vai gerar
de fato, esse teste. E aí, ela estava com dúvidas sobre quais áreas explorar, sobre como se destacar em um mercado competitivo. E ela está considerando abrir um perfil profissional nas redes sociais e buscar uma mentoria com nutricionistas experientes para participar de eventos na área e participar de eventos na área. Então, Ana Beatriz, ela já tem um direcionamento, né, pelo que a gente vê, embora ela tenha interesse em atuar na área da clínica, né, parece que ela faz uma pós-graduação nesse segmento, mas aí a gente está vendo que ela tem interesse em atuar no mercado, quer abrir rede social, vai buscar uma mentoria e quer participar de eventos na área. Então, ela já tem uma ideia do que pode ser realizado aí como proposta para melhorar esse perfil dela. E aí, diante da realidade de Ana Beatriz, a gente tem algumas perguntas aqui. Quais são os primeiros passos para que Ana Beatriz possa dar entrada no mercado de trabalho como nutricionista? Então, claro que a distribuição de currículos ela é muito importante para a Ana Beatriz, tendo em vista que é esse currículo que vai fazê-la chegar em outros ambientes que não em os ambientes típicos, né? Assim, não profissionais. Então, ela precisa comunicar às empresas que ela já está concluindo. Ela também pode fazer contato com pessoas durante a graduação que deram suporte a ela no exercício das atividades de estágio para poder comunicar que ela com, está com após em andamento, que ela tem interesse em atuar em tal mercado, né? Então, são duas coisas importantes: comunicar ao público que ela concluiu a graduação, público específico, né, do segmento, e também a Ana Beatriz comunicar também eh, as empresas. E ela pode também usar a internet para isso, né? O próprio LinkedIn também dá essa proposta, essa oportunidade dela divulgar-se como profissional, dizer que elas têm à procura de novos empregos, de novas oportunidades. Como é que a pós-graduação pode contribuir para a empregabilidade e a construção da autoridade profissional? Então, hoje em dia, a pós-graduação ela meio que se tornou um elemento obrigatório. Quem não tem se está fora do mercado, né? Algumas pessoas têm duas, três pós-graduações, mas a pós-graduação ela também é um indicador de quais áreas você deseja seguir, o que é que você quer profissionalmente desenvolver mais, né? Então, isso é muito importante. E dentro da atividade da pós-graduação, existem muitas atividades que você pode desenvolver, né? Como aluno, inclusive, você pode proporcionar a oferta do trainee, você pode trabalhar como voluntário, né? Então, existem atividades aí relacionadas à autoridade profissional extra pós-graduação que podem colaborar com essa estruturação. Divulgar, por exemplo. Imagine que eu quero trabalhar como um voluntário num asilo. E lá eu vou desenvolver atividades relacionadas à minha área. E aí lá eu estou registrando o que eu venho desenvolvendo, né? A própria empresa ela pode divulgar o meu trabalho como sendo de qualidade. E aí a gente vai vendo que a autoridade vai crescendo diante daquele tema. Eu participar de eventos, por exemplo, se eu quero trabalhar com idosos, eventos de longevidade, depois eu vou participo de uma ação no asilo, depois, e aí você soma essas ações, e aí elas resultam, né, no que a gente chama de autoridade, que é como se aquela pessoa tivesse habilidade, ou tivesse informação suficiente para atuar naquela temática. Quais as estratégias de networking e visibilidade podem ser eficazes para quem está começando? Então, a participação de eventos é algo interessante. A gente citou aqui o exemplo do voluntariado, é outra opção atuar em parcerias, por exemplo, com profissionais de outras áreas, criar ou participar de eventos, né, que você possa oferecer palestras, roda de conversa, participar em eventos dentro de associações e igrejas, né, porque aí você vai também ganhar notoriedade naquele tema junto ao seu público, tá? Quais são as áreas de nutrição em alta e que podem ser oportunidades para a Ana explorar? E aí a gente vai ter que fazer um levantamento do mercado, né? É importante que Ana ela tenha essa noção, né, que o mercado ele pode captar, pode absorver, e aí Ana vai em busca desse levantamento. O próprio Conselho de Nutrição, o sindicato, os órgãos que o IBGE, eles podem trazer dados importantes que vão fomentar essa dúvida de Ana. E aí ela vai investigar o que é que está em alta e participando de eventos também.
Porque quando ela participa de eventos, ela vai reconhecer dentro desses eventos quais são as áreas que estão em alta, que estão em potencial, né, que estão se desenvolvendo. E aí pode ser algo interessante para a Kiana possa explorar mais especificamente, ou até identificar se a área que ela tem interesse é de fato uma área em ascensão. Com relação à insegurança e falta de experiência na prática. Como eu falei, o voluntariado é uma opção de desenvolvimento de trabalho, onde as empresas, onde os profissionais, eles vão experienciar aquela atividade profissional. Isso é muito positivo, porque aquele profissional, ele vai vivenciar experiências, sem aquela grande responsabilidade, de não poder, claro, falando de erros, né, de falhas, mas ele vai ter mais tempo, ele vai ter, um momento da prática, né? Esse voluntariado ele acaba expondo o colaborador a certas experiências que ele teria no mundo profissional, mas de forma muito mais pesada, né? De responsabilidade. Lá ele vai contar com tempo livre, conforme a condição de trabalho dele, velocidade do seu trabalho, ele vai ter o apoio de outras pessoas dando suporte. Então acaba que quando você trabalha com voluntariado, você tem essa flexibilidade de atuação. E aí, quais são as ferramentas de planejamento de carreira que podem ajudar a traçar metas e acompanhar seu progresso? Então, a gente tem aí algumas ferramentas importantes, né? Eu também pretendo trazer para vocês essas ferramentas e a gente pode desenvolver alguns trabalhos mostrando para vocês, né, como é que a gente pode desenvolver. Mas, de um modo geral, a gente consegue trabalhar, desenvolver, enfim, vários aspectos desse planejamento de carreira com ferramentas simples, né? Um ciclo PDCA, um plano de ação, né? Utilizando aí das ferramentas da qualidade para a gente aplicar a esse planejamento de carreira. Mas é possível sim, né? Planejar a história de Ana Beatriz nesse contexto, né? Permitindo que ela desenvolva suas habilidades, né? E ao longo do tempo ela perceba que ela vai avançando, porque às vezes você tem a ideia de que você está na mesma, né? E a gente percebe que a Ana Beatriz está avançando. E aí, opa, deixa eu projetar aqui para vocês. Muito bem, estamos de volta. E aí a gente consegue utilizar essas ferramentas para acompanhar o progresso. E aí vamos voltar ao objetivo do estudo de caso. Esse estudo de caso especificamente, ele tem o objetivo de demonstrar a importância do planejamento estratégico na carreira. Então, Ana Beatriz, o que é interessante é que ela já está vendo a possibilidade de receber uma mentoria, então isso para ela é muito bom, porque ela vai conseguir estabelecer os requisitos, o planejamento da sua carreira. Ela também pensa em formação continuada, então a gente está sempre estudando, sempre há algo novo a aprender, sempre há modificações. Então, ou a gente lê, ou a gente se apropria das informações que os outros nos passam. Então, ou a gente busca essa informação para aprender sozinho, ou a gente vai em formatos de pós-graduação, cursos de extensão, cursos de atualização, eventos, palestras, simpósios, porque eles vão nos fomentar com essas informações a construção de uma identidade profissional também, porque ela já vai construindo a partir das escolhas que ela vai fazendo, ela vai trazendo para si quais são os elementos que ela gostaria de cursar, né, para formar a identidade dela, como ela se apresenta, quais as áreas que ela atua, tá? E por último, a valorização da experiência, mesmo que não formal. Então, como eu falei para vocês, projetos, voluntariado, produção de conteúdo, participação em jornais, revistas, TV, tudo isso são experiências que somam a característica dela. E aí, à medida que você for tendo oportunidades, o grande ponto-chave também é não perder oportunidades. Muitas pessoas, elas desvalorizam essas oportunidades, elas encaminham oportunidades a outras pessoas que elas acreditam ser mais qualificadas. E, na verdade, o que a gente precisa é se conhecer, né? Se explorar. Então, à medida que a gente vai conhecendo as áreas, a gente vai enfrentando essas dificuldades. E essas pessoas que vão se tornando, né, mais expostas, de fato, são entendidas como mais qualificadas, como, na verdade, às vezes são as mais ousadas.
E aí, para este caso especificamente, o que é que a gente vê como quatro pontos principais do trabalho do desenvolvimento dessa carreira de Ana Beatriz Ferreira? Primeiro, desenvolver as habilidades dela. Segundo, fortalecer a rede de contatos que ela tenha. Terceiro item, buscar experiência prática, que ela realmente ela se sente insegura. E por último, definir o foco do profissional dela. Então, quando a gente fala de desenvolver habilidades, a gente está falando de Ana Beatriz finalizar a pós-graduação e participar de cursos, eventos e workshops. E aí ela pode levantar, por exemplo, ao longo daquele ano, quais são os eventos, quais são os cursos, quais são os workshops que são oferecidos. E aí, quais forem aqueles que ela quer atuar, quais forem as áreas que ela quer atuar. Eu vou trazer uma experiência minha prática, né, com relação ao mestrado. Eu tentei mestrado duas vezes antes, em duas instituições diferentes, antes de ingressar no mestrado de Ciência e Tecnologia da UFRPE. E aí eu me lembro que eu tentei a primeira na Federal, logo quando eu concluí, muito imatura, não conhecia nada, não passei. Aí depois tentei uma vez na UFRPE, também não passei. E aí eu disse assim, peraí, estou fazendo errado. O que que eu preciso pontuar para que o meu currículo tenha nota ali, para que eu consiga pontuar o suficiente para passar no mestrado? E aí eu comecei a investigar o que é que eu tinha de atividades naquela. Eu tinha muitas atividades porque eu tinha vindo de monitoria, PIBIC, tudo isso. Só que eu tinha atividades que eles pontuavam e que eu não apresentava. E aí eu comecei a correr atrás dessas atividades. Por quê? À medida que eu executava as atividades, eu melhorava a minha pontuação no currículo para ingressar naquele mercado. Então, para concurso, seja para participação de qualquer atividade, analise o que você está comprando, porque essas atividades elas podem pontuar como num processo seletivo, tá? Então, a partir de qual carga horária, quais as temáticas que você precisa participar para poder ser considerado. Então, haja de forma estratégica. Claro que tem aqueles que a gente faz porque gosta, mas outros a gente precisa trabalhar com estratégia, tá? Fortalecer a rede de contatos. Ellen, que rede de contatos? Todo mundo que você conhece, seja na sua igreja, na vizinhança, os amigos, os parentes, todo mundo sabe o que você faz, né? E aí, uma outra coisa que ela cita muito bem é a questão de buscar mentorias com profissionais experientes. Isso não é obrigatório. Mas o que é que proporciona a mentoria com profissionais? Eu aprendi tudo o que eu sei, grande parte do que eu sei, não tudo, mas com o desenvolvimento metendo a cara e demorando muito para aprender. E aí eu costumo dizer que você tem duas opções: ou você gasta dinheiro ou você gasta em tempo. Quem tem tempo tem dinheiro. Aliás, quem tem tempo geralmente não tem dinheiro, né? Ou pode acontecer de ter também, não tem problema nenhum. Mas a ideia é, se eu tenho tempo, por que eu não invisto o meu tempo na minha formação? Por que eu não vou ler mais? Eu não preciso pagar um curso para aprender. Eu posso ler sozinha, né? Eu posso buscar uma informação de onde encontrar aquela informação, né? De onde encontrar aquele conteúdo e ler. Isso leva tempo? Leva. Demora para aprender? Demora, mas eu vou aprender. Então, se eu não tenho como buscar, eu não posso dizer que. E hoje você tem uma enormidade de informação no mercado, não tem para onde. O próprio site da vigilância, ele é uma mãe, ele facilita muito a busca, né? Mas a mentoria, ela encurta o tempo. Aí você está aqui e a mentoria está aqui. Então, a mentoria, ela faz isso, ela faz, espera aí, tu vai aprender isso tudo não, tu vem para cá, ó. E encurta o espaço, facilitando o seu trabalho. Então, essa é a função da mentoria. Aí ela já tem essa ideia de implementar. No 3 é buscar experiência prática. E aí a gente falou de vagas de trainee, vagas voluntárias em áreas comunitárias, projetos sociais, né? Isso vai fazer com que ela execute, exercite a prática. Ela não tem aquela cobrança, ela tem o tempo necessário, ela pode estudar mais, ela pode parar a consulta e dizer, na próxima eu trago, né? Ela pode treinar suas habilidades práticas. E por último, definir o foco profissional. Qual é a área que ela vai atuar, né? Qual é a meta a curto, médio e longo prazo? Então, todas essas estratégias aqui são estratégias para quem está concluindo, né, a graduação e quer ter interesse aí em um novo mercado. Antes da gente entrar no novo estudo de caso, eu trouxe para vocês alguns exemplos. Vou dividir em dois blocos para não ficar cansativo. Trouxe alguns livros para esse momento agora, né, para a gente apresentar para vocês alguns exemplos, tá? Primeiro, com relação ao desenvolvimento de carreira, né, que foi o primeiro bloco de estudo de caso.
E aí eu estou trazendo para vocês, ó, o que a gente chama de super apresentações. Esse material é massa. Eu amei, amei, amei esse livro. Como Vender Ideias e Conquistar Audiências. Então, eu gosto muito desse livro. Ele é um livro bem interessante. Ele traz de forma dinâmica, muito design legal, falando um pouquinho sobre como a gente fazer super apresentações. E aí, super apresentações no sentido de você se apresentar mesmo, no sentido de você se ver como profissional, né, e como você vender o seu trabalho, tá? Muito interessante. Falei para vocês antes de um livro interessante, voltado para marketing, algo que eu acabei gostando muito, né? Esse livro é um querido, e, inclusive eu emprestei o meu, não consegui pegar de volta e acabei comprando outro, mas estou extremamente satisfeita e orgulhosa desse livro. Li em 2 dias. Eu não sou de ler livros de forma muito rápida, tirando romances, né? Mas esse é um livro técnico que me deu vontade de ler e dá vontade de ler de novo. Mas, se tem um livro que eu gosto de recomendar, é esse aqui, Marketing na Prática. Ele trata de, de ferramentas do marketing, né? De conquista de clientes e tudo mais. Só que ele é um livro que ele é técnico, mas é fácil e gostoso de ler. Então, eu recomendo para quem quer começar em mercados de vendas, né? Atuar, enfim, em vendas de qualquer tipo de produto. É, outro sobre apresentações, né? Isso porque o primeiro estudo de caso é voltado para desenvolvimento pessoal e profissional. Então, aqui eu trago como fazer apresentações irresistíveis. Muito interessante esse livro também, gosto demais. Ele é similar ao das apresentações anterior, só que ele é mais compacto, né? Então, ele traz dicas bem pontuais a respeito dessas apresentações de forma dinâmica. Ainda continuando nessa linha, né? Vou trazer para vocês um relacionado a marketing, né? Kotler é um grande autor, né? Philip Kotler é um grande autor no segmento de marketing, é, e ele traz esse livro aqui, Marketing de Serviços Profissionais, Estratégias Inovadoras para Impulsionar Atividades, Sua Imagem e Seus Lucros. Interessantíssimo. Esse eu nunca li, mas eu sei que Kotler é muito bem indicado, eu não consegui ler todo ainda, mas Kotler é um fera. Um outro livro aqui interessante, esse aqui é de um autor pernambucano, Wilton Viana Júnior, né? Tive a oportunidade de conhecer o Wilton, ele inclusive autografou o meu livro aqui, estou muito satisfeita, mas recomendo, muito parecido com o livro de marketing na prática, Você é Sua Marca, né? Ele traz para a gente aqui aspectos relacionados ao desenvolvimento da marca pessoal. E ele fala muito de branding, né? Do branding, da palavra da moda, o branding. E gosto demais desse livro. Convidei, inclusive, o autor para participar de um evento meu aqui em Recife. Infelizmente, ele não pôde no dia, tinha um compromisso na Bahia, mas recomendo esse aqui. É um livro excepcional. A gente vai agora para o segundo estudo de caso. Eu espero que vocês gostem dessa abordagem. Depois me mandem notícias, né, sobre a abordagem do estudo de caso, porque a gente vai debatendo sobre as situações reais, né, é, dentro do nosso ambiente de trabalho. E aí, esse segundo estudo de caso, ele envolve conflitos de liderança, né, que a gente já vem tratando aí dessa temática. E aí, o conflito, qual é o conflito, afinal, Ellen? Deixa eu descer aqui minha imagem. Então, o conflito eu tenho uma de hospital universitário, nessa unidade de alimentação que se enfrentam conflitos recorrentes entre a equipe de produção e a equipe de supervisão, e aí surgem tensões, principalmente em torno de. E aí, quando a gente vai ver as tensões, a gente vê que a prática profissional mesmo de ambiente hospitalar. Falha de comunicação entre turnos, sempre há brigas entre turnos. Fulano fez, fulano não fez, sobrou, mexeu na minha carne. Enfim, são aquelas dificuldades de mercado. Cobrança excessiva sem reconhecimento. Então, eles reclamam mesmo, né? Só se cobra, só se cobra, só se cobra e não se dá nenhum tipo de benefício. E a líder da UAN, nutricionista responsável técnica, percebeu que a produtividade estava caindo e o clima organizacional estava piorando, ou seja, se deteriorando. Então, a gente vê que esse local enfrenta problemas. Deixa eu voltar aqui, tá? Só para a gente não.
É aqui mesmo. Então, quando a gente fala das ações, como é que a gente resolve esse problema anterior? Então, a gente pode distribuir em quatro pilares principais. Assim como a gente fez no primeiro, a gente dividiu em quatro pilares nesse aqui. Diagnóstico situacional. Como está a situação? Então, como é que a gente identifica como é que está a situação atual? A gente pode fazer reuniões e ouvir partes, né? Então, eu tenho que elencar bem. Vou dividir os plantões, vou dividir os grupos, colocar lideranças para falar sobre isso, né? E aplicar até um questionário sobre essas tensões. Fazer um questionário, como é que eu posso dizer? Onde as pessoas não precisem falar seu próprio nome, mas aí que esteja aberto, né, para que eles se comuniquem, sem necessariamente precisar registrar quem está falando. Segundo passo seria a mediação desses conflitos, promover rodas de conversa, criar um comitê interno de mediação, tipo assim, eu vou montar um grupo de pessoas que vão liderar uma reunião, mas essas pessoas vão amenizar a situação. Então, pode ser alguém que está lá como diarista dos dois lados, alguém que dá um suporte, né? Conversar com as pessoas mais calmas do plantão para formarem grupos de mediação. O terceiro passo, reestruturar a comunicação daquele local. Então, quando eu falei para vocês lá no início que a gestão à vista era algo interessante, e aí o que acontece? Os conflitos acontecem muitas vezes por falta de espaço, né, de ambiente que possa gerar essa comunicação entre os grupos. E aí a gente vê a importância da implantação desses quadros de aviso. É digital, enfim, físico, né? Não precisa estimular reuniões entre turnos, né? Então, assim, procurar mediar, ó, pessoal, vamos ficar, o pessoal estica um pouquinho e o pessoal chega mais cedo para que a gente possa entender nossas diferenças e ajustá-las. E, por último, gerar esse reconhecimento e valorização. Implementar o colaborador de destaque, estimular o feedback positivo das equipes, estimular o feedback entre os profissionais que se apoiam, né? Então, é muito importante também. Então, o que é que a gente observa? Que nesses casos a gente tem uma redução de 70% das queixas, em torno de, a partir de 3 meses. Então, com essas ações implementadas, um aumento da 40% da produtividade na equipe e a melhoria significativa no clima organizacional. E aí, quais são as dicas sobre essa liderança assertiva? É, essas lições que a gente toma desse caso. A liderança, ela não evita o conflito, mas ela permite que haja uma oportunidade de crescimento a partir daquele conflito. Ela permite que se aprenda com aquele método, né? Que pequenos conflitos, eles podem gerar alternativas, instruções, modos de trabalho importantes. A escuta ativa e a comunicação clara são ferramentas importantes e que poderiam até evitar problemas maiores, como é o caso que a gente vê aí. E a mediação eficaz exige neutralidade, né? Então, isso é importante. Eu não posso tomar partido, eu preciso ter empatia para ouvir os lados e eu tenho que ter um foco em solução. Então, eu não vou pensar no conflito, eu vou pensar na solução que ele deve existir, tá certo? Antes da gente chegar ao final, né? Esse caso, ele é um caso que é muito mais comum do que a gente imagina, né? A gente sabe que os conflitos acontecem, mas veja que a gente pode estabelecer, inclusive, rotinas, processos com relação a esse desenrolar. E para isso, eu trouxe alguns livros, né, falando de conflitos, de pessoas, enfim. Aí eu trouxe alguns livros. Primeiro são as ferramentas da qualidade, né, para gestão de resultado. E aí você poderia, Ellen, para que você está trazendo esse negócio de ferramenta da qualidade? Importantíssimo, tá? Tem altas ferramentas aqui nesse material que ajudam na resolução de problemas. E ele fala muito dos processos de gestão, direção, controle, planejamento, que são os artifícios da administração que a gente falou lá no início. Vale muito a pena também dar uma olhada. Um outro livro que eu gosto de indicar, eu também comecei a ler, mas eu não consegui ler tudo. Mas é um livro que eu tenho maior vontade. Quando eu concluir, eu vou dar pulos de alegria, que é o livro Como Fazer Amigos, né? E Influenciar Pessoas, né? Eu acho que é um livro que fala, eu ia dizer, não é sobre influência, né? É um livro sobre é, como você conduz, né? Habilidades como é que eu posso dizer, de empatia, né, de aceitação. É muito interessante aqui, como você conduzir esse relacionamento interpessoal.
E aí, esse aqui é um livro de mediadores, tá? De pessoas que mediam conflitos. Acho importante conhecer. Quem não conhece? E aqui, gente, dois livros interessantes. O primeiro dele falando sobre práticas de treinamento e desenvolvimento, né, de pessoas. Então, voltado para a gestão de pessoas, porque a gente, é o que eu digo, é recursos humanos. Envolve recursos humanos? Envolve. Faz parte da gestão? Faz. É voltado diretamente para o nutricionista? Não. Mas são habilidades que a gente acaba por desenvolver ao longo do nosso trabalho. Então, esse livro aqui é um livro que eu faço indicação, que eu recomendo que vocês busquem. E o último livro, né, que eu também tenho, esse é da editora Rubel, tá? E aí ele fala um pouco sobre gestão de pessoas em unidade de alimentação e nutrição, né? E aí a gente fala, claro, aqui tem aspectos voltados para dimensionamento, mas fala também dos aspectos voltados para avaliação do colaborador, né? Como é que a gente faz a avaliação contínua. Isso também faz parte, né? A gente não colocou isso aqui no planejamento de carreira, e nem na resolução de conflitos, mas a gente precisa lembrar que esses aspectos que envolvem pessoas, né, contam, né, para essa avaliação contínua desse colaborador. Pois bem, a gente então encerra mais esse trecho de aula, né, concluímos os dois estudos de caso voltados para esses segmentos, tanto planejamento de carreira como o desenvolvimento de habilidades aí do perfil líder, do perfil de liderança, gestor, né? E eu fico à disposição de vocês para quaisquer dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo. E a gente se vê no próximo bloco de aulas. Eu aguardo vocês lá. Espero que vocês estejam gostando.